Alô galera, Vascaínados aqui, Marcelo falando. Já tem um bom tempo que eu queria falar em dois assuntos, né? Todos eles sobre Thiago Leifert. Né? Primeiro é o assunto que ele soltou vídeo, fez até live, massacrando Daniel Alves, né? Eu, como advogado, sempre falo aqui, falei isso sobre o Bruno Henrique, falei isso sobre o Payet. A todo cidadão dar-se-á o direito de um devido processo legal, que abarca a ampla defesa e o contraditório. Esse cara aí, antes do trânsito em julgado de uma condenação definitiva do Daniel Alves, massacrou ele, né? E eu nunca vi esse cara se retratar disso, eis que o Daniel Alves foi absolvido, né? Então, se a justiça absolve alguém, outrem que falou mal, que linchou o cara na internet, não pode estar correto, né? Então, ele jamais se retratou desse procedimento contra o Daniel Alves. Inclusive, tem um jornalista chamado So Clear, eu acho que é isso, vascaíno, inclusive, que disse que tinha certeza que Daniel Alves era inocente e foi massacrado por ele, né, ao vivo, na sua live, né? E hoje, eu lembrando do Thiago Leifert, que eu vou falar aqui algumas coisas do Thiago Leifert, que está abrindo essa bocarra, né, incipiente, com S, para falar do Vasco, e nada sabe a fundo, né? É uma análise rasa, né? Mas jamais se retratou Daniel Alves, jamais se retratou com So Clear, com Fui Clear, acho que é Fui Clear. Então nada é mais patético de um cara que condena alguém, né? Ele é tipo Casagrande, né? Tipo Juca Kfouri. Bom, dito isso, Thiago Leifert é mais um jornalista que fala de tudo sem conhecimento a fundo de coisa alguma, né? É mais um fanfarrão aí que acha que pode falar de tudo, uma análise assim rasa, né? Igual o Rica Perrone faz também. Os caras abrem live e começam a falar como se tivessem conhecimento de causa das coisas que estão falando, né? Eu peguei um compilado de vídeos do Leifert, do Kawaii, do TikTok, onde ele aparece muito na minha tela lá, né? Eu também tenho canais no Kawaii, que está com 8.000 agora, TikTok 7.700, Instagram também. E aí, lá nesse compilado, eu fiz aqui as minhas observações, né, para dar a minha opinião, né? Ele fala: Vasco não tem projeto esportivo, o clube faliu, está em recuperação judicial. O cara não sabe a diferença entre falido e recuperação judicial. Ou se está uma coisa ou se está outra. Então, quando o cara abre a bocarra para falar que o Vasco faliu, está em recuperação judicial, esse cara não tem credibilidade alguma, não sabe o que está falando, né? Aí ele fala o seguinte: olha, o Vasco não tem projeto esportivo, o Vasco não tem dinheiro, né? Eles não vão contratar o Haaland, né? Não vão contratar o Messi. Ele deveria se preparar melhor, né? Porque não só os times que têm dinheiro, ou muito dinheiro, têm projeto esportivo. Os clubes com menos dinheiro também têm projeto esportivo. Olha o Mirassol aí, né? Isso é um projeto esportivo. Lembra do São Caetano lá atrás? Projeto esportivo. Mirassol não está aí à toa, né? Grupo de empresários com expertise na área, né? No ofício, está aí. Isso é projeto esportivo, Thiago Leifert, né? Não precisa ter bilhões para gastar, milhões para gastar, né? Estude mais, seja mais coerente com o que você está falando, né? E sim, planejamento esportivo é contratar peças que funcionem. Peças que funcionem, né? E você não precisa gastar tubos de dinheiro para isso, né? E mesmo quando você não gasta tubos de dinheiro, você contrata a Lloyd. Ele fala: pô, o Lloyd não é parâmetro, o Lloyd é dinheiro de pinga. Isso sim é falta de projeto esportivo.
E ele diz o seguinte, a loucura do Thiago Leifert. O Vasco contrata Lloyd. Isso aí não é projeto esportivo. É sim, o projeto esportivo de cada time é o que ele tem em caixa para gastar. Então, mais uma sandice desse cidadão, né? E aí faz comparações com o Flamengo e com o Palmeiras e com o Botafogo. Peraí, pô. Esses caras têm projeto esportivo, eles têm dinheiro, mas o Vasco, o Mirassol, o Bragantino, né? Sem comparação alguma entre os times, podem ter projetos esportivos. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa você já sabe, né? O Vasco não contratar Lloyd, não trazer Maxime, não trazer Jean David, não trazer Emerson Rodrigues, é projeto esportivo, né? Não trazer, mas trouxe, não tem projeto esportivo. Projeto esportivo não é só dinheiro, é a capacidade de contratar. Ou o Carboneiro do Inter é invisível e o Arias também é invisível. Ambos foram contratados, né? Agora pelo Inter e lá atrás pelo Fluminense, por 2 milhões e 100, 2 milhões e meio, né, de reais. Olha que absurdo, né? E o Vasco paga 9 milhões de reais no Lloyd. Isso não é ter projeto esportivo, né? Seguindo aqui, né? Aí ele reitera a história. Não, mas o Vasco não tem que defender o Pedrinho, não tem dinheiro. Se não tivesse capacidade, não entrasse, né? Quando um presidente entra, é para resolver. Vou trazer a Crefisa, potencial construtivo, name rights, 500 milhões e tal. Eu sei, eles não sabem, eu sou o melhor comentarista, vou resolver, né? O Pedrinho, como presidente, é um comentarista, né? Pedrinho, como presidente do Vasco, é um comentarista. Então não tem defesa sobre o Pedrinho, né? É falta de planejamento esportivo. E não adianta reclamar do para trás, não adianta. Quem entra agora, se ficar reclamando do Salgado, do Campeiro, são todos culpados, mas ele tem que resolver. Já falei aqui em outros vídeos. Quem entra, quem compra um botequim, tem que pagar a fatura da cerveja, tem que pagar empregado. Se ficou aberto até mais tarde, ganha um auto de infração pelo barulho, vai ter que pagar. Não adianta cobrar do dono anterior. Comprou o botequim, agora responda pelo botequim, né? E é claro que esse vídeo aqui jamais vai chegar ao Thiago Leifert, né? Mas se um dia ele teria que ter a dignidade de falar: errei no caso do Daniel Alves, eu condenei ele, massacrei, ele é estuprador, ele estuprou, foi absolvido. Então, para o mundo real, que é o mundo da vida, não o mundo de vocês, ele não estuprou ninguém, né? E esses caras aí e tal, que o pessoal, eu sou vascaíno, mas não sou aquele idiota que fica, né, repudiando todo mundo e tal, que o Bruno Henrique tenha seu devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que o Paê tenha seu devido processo legal, ampla defesa e contraditório, né? Então, Thiago Leifert, você sabe, você acha que sabe muito do Vasco, mas você não sabe nada do Vasco. Vai estudar um pouco mais o que é recuperação judicial, o que é falência, que são coisas diferentes. Ou se está na recuperação judicial, né? Ou se está na falência. A recuperação judicial até pode levar à falência, mas você não pode dizer que o Vasco está falido porque está em recuperação judicial. É uma total falta de conhecimento, né? É ignorar, né, o significado das palavras. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.